pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Fala na Escala, a sua dose de arquitetura e urbanismo na escala certa. Eu me chamo Fernanda Pecchio e ao lado do meu amigo Carlos Vinícius iremos apresentar esse terceiro episódio para vocês. Bom, eu gostaria de primeiramente agradecer a todos que escutaram o primeiro e o segundo episódio. Nós recebemos muitos elogios e críticas positivas em relação a eles. Isso ajuda muita gente, isso motiva muita gente a continuar gravando para vocês, né? Além disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa série Croquis. Esse é o segundo episódio dessa nossa série Croquis. E para quem não sabe do que eu tô falando, né? É porque não escutou, né? O primeiro e o segundo episódio que falamos sobre. E não acompanha a gente na rede vizinha. Mas, basicamente, essa série Croquis irá abordar sobre as principais áreas de atuação da arquitetura e do urbanismo, né? E esse terceiro episódio não foge disso, ele está inserido nessa série, né? Bom, para quem escutou o episódio anterior, o Matheus falou sobre uma mudança de escala, né? Ou seja, no episódio anterior a gente falou basicamente sobre o interior de uma sala, o interior de um quarto, de um banheiro. Já nesse episódio agora iremos abordar sobre a cidade, sobre a área urbana, né, e as suas nuances. Então, ou seja, teve uma grande mudança de escala, né? E outra coisa também é que a gente também também teve uma mudança na escala, né? Ou seja, uma mudança no podcast, em que o primeiro e o segundo episódio foram apresentados pelo Matheus e pela Paula. Já nesse e no próximo, ou nos próximos, serão apresentados por mim e pelo Vinícius, né? E sem mais delongas, o tema desse nosso terceiro episódio é urbanismo e planejamento urbano e regional. Agora eu vou passar para o Vini para ele apresentar a nossa primeira convidada. Então, como a Fernanda já adiantou, eu sou o Vinícius e vou apresentar agora a nossa primeira convidada, Diana Helene, que é arquiteta e urbanista pela Universidade Estadual de Campinas, mestre, doutora e pós-doutora em planejamento urbano e regional e também pós-doutora em estudos urbanos. Possui uma vasta experiência no ensino e pesquisa acadêmica. Ela é professora da Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ganhadora do Prêmio CAPES de melhor tese na área de planejamento urbano e regional em 2016. Além de sua vasta experiência no ensino e na pesquisa acadêmica, é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Alagoas e atualmente está compondo o quadro de professores aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, fazendo cooperação técnica. Então, muito obrigado pela sua participação, Diana. Partindo agora para a nossa primeira pergunta. Como se delineia atualmente o campo de atuação do urbanista e qual a importância deste campo de saberes? Ou então, perguntando de uma forma mais direta, o que faz um urbanista e qual a importância de seu trabalho? Queria agradecer pelo convite de estar aqui no podcast, muito honrada de estar aqui, estou muito feliz porque eu estou aqui na Rural esse semestre, esse ano, então acho que é uma oportunidade incrível, né, da gente fazer esse diálogo e ficar registrado no podcast. Primeiro, assim, é importante entender que o urbanismo é uma ciência, né? Então, o urbanismo é uma ciência voltada para estudar a problemática urbana, a urbanização, pensar soluções para o que a urbanização, principalmente a urbanização capitalista, trouxe, né? Que a gente está dentro desse sistema atualmente. Então, pensar soluções para o que essa urbanização capitalista trouxe. O urbanismo em si, ele pode ser... Outro dia foi um aluno, inclusive, da Rural que me perguntou, mas planejamento não é urbanismo? Aí eu falei para ele assim, bom, o urbanismo, como é uma ciência que estuda a cidade, como eu falei antes, o planejamento podia estar até incluso no arcabouço do que a gente chama de urbanismo, né? Essa ciência, né? Enquanto ciência. Mas, na hora da gente pensar o trabalho em si, inclusive na hora de organizar as disciplinas de planejamento urbano, as disciplinas de urbanismo, a diferenciação principal do urbanismo para o planejamento, no caso, é que o urbanismo ele vai ser mais voltado para o desenho, né? Então, o planejamento ele vai estar mais na escala de pensar diretrizes, né? Diretrizes para o crescimento da cidade, organizar a cidade em ações, diretrizes, estratégias. E o urbanismo vão ser baseado
O ideal é que o planejamento venha antes e o urbanismo, o desenho, né, o projeto urbano venha depois, seguindo essas diretrizes. Aí nessas diretrizes a gente vai chegar no desenho, né? Então o projeto urbano, o urbanismo, a gente entende mais o urbanismo como projeto urbano, na hora de organizar a disciplina no curso de arquitetura, é você chegar no detalhe de pensar o tamanho da rua, da calçada, como que vai ser a vegetação, que a arborização, o paisagismo vai entrar dentro nesse momento também junto com o projeto urbano. Então, nesse sentido, o urbanismo nas disciplinas da universidade se divide assim, mas a gente pode entender o urbanismo de uma forma mais ampla, enquanto essa ciência, né? E aí, respondendo a outra pergunta, então a atuação, acho que eu já respondi, né? A atuação do urbanista seria, então, partir para o projeto, para o desenho de como essa cidade vai ser, ou as reformas que essa cidade precisa, né? Então, modificar alguma coisa no desenho, aumentar a calçada, por exemplo, transformar vias que antes eram de carro em vias peatonais, isso é um dos trabalhos de projeto do urbanista, né? E a importância que eu acho do urbanismo, assim, vou dizer até de experiência pessoal, porque que eu fui para esse campo, né? Fui mais para esse campo, porque eu acho que o interessante da formação no Brasil, que é diferente de outros cursos no mundo, não sei se vocês sabem, que muitas vezes é separado, vocês formam arquiteto ou urbanista. No Brasil, a maior parte dos cursos é arquiteto e urbanista. A gente tem um curso de urbanismo no Brasil, que é na UNEB, na Bahia. Você se forma como urbanista. Tenho vários colegas lá. Fui lá, inclusive, ano passado, participei de um evento lá que eles me convidaram. Mas todos os outros cursos que a gente tem no Brasil é arquitetura e urbanismo. Que a ideia é pensar, o que eu acho muito interessante, que é impossível você pensar o projeto arquitetônico, ou seja, o projeto do espaço edificado, sem a conjugação com o projeto do espaço livre, aquele não edificado, né? Eles estão sempre em relação. Por isso a importância da gente estudar os dois e se formar sabendo projetar os dois, porque a gente vai sempre pensar um em relação ao outro. Eu acho muito bonito essa coisa de ser junto no Brasil, porque para mim eles são indissociáveis mesmo. Então, assim, eu caminhei mais para o urbanismo, mas eu acho que não deve existir essa separação, né? Não tem como a gente pensar para onde a janela que a gente está projetando naquele espaço lá, que na planta da casa, vamos dizer, a cozinha, para onde a cozinha se abre? Para que espaço? Uhum. Como é que é o lado de fora, né? Esse lado de fora, que relação que ele vai criar com o espaço edificado, que vai deixar esse espaço edificado mais grandioso, menor? Como vai ser a separação de um para o outro, né? Então, não dá para pensar um projeto dissociado do outro. Mas eu caminhei mais para o urbanismo, principalmente, e o que eu acho mais interessante, né, a importância, que é uma das perguntas que vocês fizeram, que o urbanismo ele tende mais a pensar os espaços coletivos, né? Então, por mais que a gente pensa um hospital, também é um espaço coletivo, né? Mas o espaço urbano, ele tem essa potência que a gente pode dar de criar espaços onde a gente, de fato, faça que as experiências possíveis de a gente viver em comunidade, em coletividade, ou a própria experiência do que seria uma democracia, de fato, é nesse lugar, né? Então, assim, ele tem uma potência muito grande, né? A forma que a gente estava falando do círculo agora, né? Vamos sentar em círculo, vamos sentar enfileirado. O jeito que a gente desenha, principalmente os espaços coletivos, os espaços onde as pessoas vão se encontrar para pensar juntas, que são os espaços políticos, né? Os espaços coletivos. De proximidade também, né? Isso, exatamente. Então, é um lugar onde as pessoas se encontram, onde os diversos vão entrar em conflito e vão tentar uma conciliação ou não. É um espaço político de potência. Então, por isso que eu acho tão importante o desenho dos espaços públicos, urbanos, para a gente possibilitar, né, os encontros, outras formas de pensar a comunidade ou coletividade que valorizem essas ações, né? E sai um pouco dessa individualização que o capitalismo vai sempre tendendo a nos individualizar, né? Nos separar. E não propiciar que a gente se encontre e construa a coletividade, né, num espaço comum. Bom, muito obrigada, Diana. Agora está mais claro sobre o que é o urbanismo e por que ele é tão importante, né? A segunda pergunta que eu queria fazer para você é: quais que são os principais temas que estão em pauta nos estudos urbanos atualmente? Então, a gente passou
O urbanismo ele é uma ciência, algumas historiadoras, né? Tem uma historiadora famosa que a gente estuda nas disciplinas de urbanismo, que é a Françoise Chouat. Ela fala que o urbanismo... A gente está estudando na disciplina, né? Ela fala que o urbanismo nasceu durante a Revolução Industrial, né? Então, perante os problemas trazidos pela Revolução Industrial, né? E o agrupamento excessivo de pessoas no mesmo lugar, e todos os danos que isso causou, foi aí então que as pessoas começaram a pensar, a gente precisa fazer alguma coisa, e se criou essa ciência chamada urbanismo, né? Mas a gente sabe que existiam outras civilizações com organizações materiais e aglomerações, que a gente pode chamar de cidades também, né? Vários outros povos fizeram isso antes do capitalismo, né? Mas no capitalismo, realmente, o urbanismo, essa ciência, nasce durante a problemática trazida pela Revolução Industrial, né? E também, enquanto ciência, como a gente pensa a ciência nesse mundo que nasce a partir do desenvolvimento do capitalismo, né? A universidade, que nasce também nesse momento. Essa forma de construir o mundo, de construir o pensamento. Então, nesse sentido, sim, o urbanismo nasce junto com o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, a gente passou ao longo, desde o nascimento aí do urbanismo, nesse momento aí da Revolução Industrial, por várias teorias, né? Então, isso é uma ciência. Vem uma teoria e faz uma proposta. Aí, inclusive, depois da própria experimentação daquela teoria na prática, se começa a ver que algumas coisas não funcionaram, né? E vem outra teoria de pensar a cidade, né? Então, a gente passou por várias propostas diferentes. E, atualmente, o que a gente vê mais forte nessas teorias de solução para a problemática da urbanização vem muito forte as questões vinculadas aos problemas ecológicos, né? A gente estava hoje, inclusive, na Semana de Arquitetura organizada pelos alunos aqui, que trouxe propostas, né, que pensam a questão ecológica, ecossistêmica, né? Ou outras pessoas que usam também o termo que a gente conhece como sustentabilidade. Então, um termo bem recorrente atualmente no urbanismo é pensar como que as cidades, que são inclusive uma das maiores formas de degradação do meio ambiente, né? Não só de gastos materiais para construir a cidade, né? O que a gente extrai de minério, de areia, de terra, de tudo para fazer as edificações, criando esses buracos que a gente vê por aí nos espaços de mineração, mas também pelos próprios resíduos que a cidade cria, né? Então, ela é um dos maiores geradores de resíduos, né? Poluição, esgoto, etc, etc, etc. Então, assim, o que está mais em voga atualmente é pensar soluções como as que a gente viu hoje para construir outra forma, né, de relação material com o território que seja menos nociva ao meio ambiente. E aí tem várias teorias sobre isso, né? A cidade dos 15 minutos, então as cidades compactas, concentrar no mesmo lugar, né? Não fazer essa dispersão que a gente vê também nas nossas cidades, com vários vazios no meio, que só aumenta o uso de infraestrutura, só degrada cada vez mais os espaços ainda não ocupados pela ocupação humana, né? Então, esse é um dos temas mais atuais, é pensar a problemática ambiental, e acho que é isso, né? Como as palestrantes falaram hoje na manhã, né? Que é tipo a problemática do clima, os problemas climáticos, eles já estão acontecendo a todo momento, né? As inundações, as ilhas de calor, a poluição, as doenças decorrentes da poluição, da contaminação das águas, do solo, da terra. E eles vão aumentando cada vez mais, né? Estão aumentando cada vez mais. Então, essa emergência é o que mais está também fazendo pensar sobre urbanismo, soluções para esse problema atualmente. Bom, perfeito, Diana. Então, a gente partindo agora para a nossa última pergunta. A gente queria saber se há algum tema específico dentro do urbanismo que vem despertando seu interesse em termos de prática ou de pesquisa, né, que você possa nos falar um pouco, e até traçando um paralelo, né, com essa sua última resposta, algum tema que você acha que é importante para nós, que ainda estamos aqui Sim. dentro da universidade, né, um tema quente que você acha que a gente deva se atentar, que desperte seu interesse, que você acha que a gente também tem que, né, se interessar. Então, uma coisa que eu esqueci de falar na pergunta anterior, que um tema também bastante contemporâneo é os temas no urbanismo que vão discutir a problemática urbana
Para além da problemática de classe, né, que até hoje a gente tinha muito uma discussão de pensar os problemas da cidade a partir das desigualdades sociais vinculadas a quanto de salário você recebe, né, que classe social você representa. Mas a gente, nos últimos 15 anos, e aí eu já vou falar a minha área de pesquisa, né, tem discutido muito as outras opressões que não eram tratadas no urbanismo, né, vistas inclusive como isso tem a ver com o urbanismo, que são a problemática racial, a problemática de gênero, a problemática da diversidade sexual. Então, esses problemas, essas opressões, né, que são opressões que se materializam às vezes também na forma que a gente pensa o desenho da cidade, né, é um tema também contemporâneo, que eu esqueci de falar, que tem aparecido muito, inclusive uma busca também de muitos estudantes que vêm interpelar os professores pedindo que esses temas apareçam nas aulas, porque são temas que não existiam antes, né, no currículo dos cursos de arquitetura e urbanismo. E esse é um tema que me interessa muito, é meu tema de pesquisa desde 2013. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso com uma colega da UF, da Federal Fluminense, que chama Feminismo Urbana. Então a gente discute um pouco essas questões de como, por exemplo, vamos falar aqui mais da questão de gênero, né? Mas como as atividades vinculadas às práticas que foram destinadas às mulheres, né? Por exemplo, cuidar, limpar, alimentar, né? As práticas que a gente chama de práticas de reprodução da vida são negligenciadas no desenho da cidade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o transporte a gente só pensa as relações casa-trabalho. Então, é horário de pico. O horário de pico de quem? O horário de pico de quem vai da casa para o trabalho. Agora, quem precisa levar a criança na escola, levar no postinho, buscar comida, às vezes em comunidades carentes, buscar água e depois ainda sair para trabalhar, ou seja, que faz múltiplas viagens, que faz viagens conectadas ao espaço da moradia, só uma viagem que é casa-trabalho, que geralmente casa e trabalho tem a ver também com centro-periferia, né? A maior parte da população mora na periferia e os trabalhos estão todos no centro. Só se é pensado o trajeto centro-periferia, né? Os outros microtrajetos do cotidiano são amplamente ignorados, né? Então, às vezes, para você ir num postinho no bairro vizinho, você tem que pegar um ônibus até o centro, porque não tem um ônibus que conecta as áreas, as atividades de reprodução da vida são negligenciadas, não são pensadas. Isso na arquitetura também, se a gente pensar os espaços primordiais das atividades atualmente vinculadas ao gênero feminino, que é a cozinha. Então, assim, na escola, como que vocês aprendem na escola de arquitetura? Geralmente, o professor fala, né? Pior janela, pior ventilação. Bota nos espaços menos importantes, que são quais? As áreas de serviço. Fora esse nome, que não tem nada a ver, né? Serviço? Que serviço? A cozinha é o lugar mais importante da casa, né? O lugar onde a gente come junto, onde a gente fica bastante tempo, a maior parte do tempo, né? E põe a melhor janela no quarto, que você só vai de vez em quando no quarto, a não ser que você trabalhe em casa e tem um escritório no quarto. E a cozinha, que é um lugar onde você fica a maior parte do tempo, nem tem janela às vezes, né? Então é isso, desvelar que sim, no desenho do urbanismo da arquitetura existem uma reprodução das opressões de gênero, de raça e de classe. Então esse é um tema muito contemporâneo e que é o meu tema principal de estudo. E outra coisa interessante também, que eu acho uma coisa que eu venho pensado atualmente, e aqui na Rural conversei com vários professores que a gente também discutiu bastante sobre isso, né? Pensando assim, se o urbanismo, essa ciência que nasceu durante a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, é uma forma de organização material que auxilia nos meios de produção capitalista, né? Ele pensa sobretudo, ele é vinculado, o desenho da cidade, a gente circular mercadoria, circular trabalhadores, as outras atividades importantes, como eu falei agora, de reprodução da vida, né? Onde a gente brinca, onde a gente cuida, onde a gente cresce, não são negligenciadas, né? Então é uma forma, fora que é uma forma material que cada vez mais, apesar de eu dizer que o urbanismo tem essa potência do coletivo, o capitalismo tenta sempre individualizar no desenho, né? Então, assim, uma das separações que são criadas a partir do urbanismo é a separação rural-cidade, né? Uma separação bem brutal, que vai colocando a gente, expulsando a gente
das formas produtivas que antes a gente tinha no campo, que a gente lá no campo sabia buscar nosso alimento, sabia buscar nossa água, sabia como que os ciclos da natureza influenciam no nosso cotidiano, e cada vez mais que a gente se urbaniza, a gente vai perdendo a autonomia das necessidades que a gente precisa para a reprodução da vida. A gente, se cortarem a nossa rede de água, que nem aconteceu aqui na Rural essa semana, cortar a rede de água, acabou, não tem aula. A gente é totalmente dependente dos sistemas urbanos para a reprodução da vida. Cortou a água, acabou. A gente não sabe onde buscar água, não tem nem rio mais, porque entubaram os rios. A gente não consegue nem buscar, não tem fonte de água disponível, está poluída ou está entubada. Energia elétrica, a gente não consegue viver sem energia elétrica. Se acaba o gás, a gente não sabe fazer uma fogueira para comer, né? Então, a urbanização capitalista, ela tem uma tendência a nos deixar menos autônomos, né? Criando essa divisão grande entre cidade e campo, e separando a gente, por exemplo, da base que é comer. A gente não sabe produzir alimento, né? O que a urbanização reproduz? A urbanização capitalista, tá? Criação de nós enquanto consumidores, porque o capitalismo, ele quer que nós sejamos consumidores. A gente compra tudo, a gente não sabe fazer mais nada. A gente não sabe fazer roupa, não sabe fazer sapato, não sabe fazer nem comida. Agora está diminuindo cada vez mais com os iFoods, as pessoas que não sabem nem cozinhar, né? Então, nem a comida pronta para fazer dentro de casa, né? Então, a gente vai criando... É assim que se cria nós enquanto consumidores, né? Que é a base do capitalismo, é a circulação, compra e venda de mercadorias, né? Então, uma das coisas que a gente tem falado aqui na Rural, quando a gente discutiu, assim, qual o diferencial de pensar um curso de arquitetura e urbanismo numa universidade rural? Será que não daria para esse curso ter uma potência de pensar uma coisa, outra forma de pensar o urbanismo? Um urbanismo? Um urbanismo rural? Sim. Um urbanismo que não aumente essa diferença entre campo e cidade e nos coloque cada vez menos autônomos e dependentes de um sistema super centralizado que a gente não tem acesso. Se acaba a energia, acabou. A gente depende de ligar pro cara, o cara vir arrumar. A gente não sabe o que fazer, se tem ar, não é? Então, será que não é possível a gente pensar uma coisa menos dissociada entre campo e cidade? E eu acho que o curso de arquitetura e urbanismo da Rural tem uma potência enorme, assim, pra gente pensar. Só de pensar aqui o que a gente tem de espaço para criar, por exemplo, o que a gente estava discutindo. Eu, o Gabriel, a professora Bruna, a professora Cel, de fazer uma vila experimental. Caramba, de arquitetura e urbanismo rural. Né? Ia ser muito interessante, né? Acho que é uma potência enorme, tem tanto espaço aqui pra gente poder fazer isso. Sem contar que aumenta os espaços de permanência também, né? Ia ser muito legal. Sim. E também tem espaços de prática, né? A gente podia fazer uma oficina de construção de terra, né? Uma arquitetura rural. Pensando assim, né? Em contraponto à arquitetura bem urbana, capitalista do concreto, né? Que é tão destrutiva. Fazer um concreto, não sei o que vocês imaginam que é, de destruição da natureza para fazer o concreto. E depois a forma construtiva, que é aquela forma de madeira que depois você joga fora, né? Você faz uma forma de madeira gigante, joga concreto e depois precisa de um maquinário enorme, né? Então imagina uma construção, sei lá, de taipa, de bambu. A gente tem um espaço de um canteiro experimental. Pra gente experimentar, eu acho que é uma potência enorme da gente acabar com essas dualidades e pensar mediações, né? Entre campo e cidade, entre homens e mulheres, brancos e pretos, né? Essas separações todas do capitalismo, que é sempre assim. O pensamento capitalista, ele é dual. É sempre dois, um superior ao outro, né? O ser humano superior à natureza, né? Homens superior às mulheres, pessoas brancas superiores aos não brancos, cidade superior ao rural, né? A cidade tem essa coisa de como se todo mundo um dia virasse cidade. O mundo inteiro vai virar cidade. Parece que é isso, né? A evolução normal é você deixar de ser campo e virar cidade. O que é ridículo, porque a gente precisa de um lugar para plantar e comer. Nunca vai virar tudo cidade, né? Um depende do outro, né? O que os movimentos do campo falam é isso. Se o campo não planta, a cidade não janta. Não existe separação, na verdade, né? Tá tudo junto. Então, pensar essas conexões, eu acho que a Rural tem uma potência enorme. E eu acho que eu já falei muito, mas é isso. Eu acho que pensar outras lógicas, né, de organização do espaço que principalmente acabem com essas diferenças, hierarquias, dualidades.
Muito obrigada novamente, Diana, pela conversa, que foi muito interessante e será de aprendizado para todos que estão ouvindo o podcast. Obrigado. Bom, como o tema desse episódio é Urbanismo e Planejamento Urbano e Regional, convidamos a Regina Célia Araújo, que é arquiteta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, doutora em Planejamento Urbano e Regional e também possui uma vasta experiência como professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Regina. Para iniciarmos essa nossa conversa, nós temos uma certa noção de que o campo de atuação do planejamento urbano, ele se relaciona em alguns aspectos com o campo de atuação do urbanismo. Isso acaba gerando uma certa confusão em relação à diferença entre esses dois campos. A senhora poderia nos esclarecer sobre essa diferença entre esses dois campos e como que o planejamento urbano se delineia atualmente no Brasil? Bom, primeiro, assim, eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir de alguma forma com algumas questões no sentido do planejamento urbano e do urbanismo, né, que é uma área de conhecimento tão importante dentro da arquitetura e urbanismo, do curso de arquitetura e urbanismo. Quando eu dou a disciplina de planejamento urbano e regional 2, eu sempre começo exatamente chamando a atenção dos alunos dessa questão de campos de atuação do urbanismo e do planejamento urbano e regional. Porque a gente percebe que, às vezes, existe uma certa confusão, ou, às vezes até talvez mal entendido, não sei, em relação a essa questão. Então, assim, o planejamento, na verdade, de uma forma mais ampla, o planejamento ele é uma ferramenta. É uma ferramenta administrativa, uma ferramenta onde você vai analisar a realidade, vai fazer diagnósticos e você vai fazer uma projeção do futuro, do que você quer para frente, do que você quer para o futuro. Então, o planejamento, na verdade, é uma ferramenta em várias áreas de atuação, né? Vamos dizer assim, ele abrange várias áreas, ele também abrange várias escalas. O planejamento urbano é uma dessas abrangências do planejamento, né, de um modo geral. Você tem planejamento econômico, social, cultural, enfim. E o planejamento urbano, propriamente dito, ele surge já mais recentemente como uma resposta a algumas questões que o urbanismo, que é uma área disciplinar mais antiga, não conseguiu responder. O planejamento urbano, ele, enquanto disciplina acadêmica, ou como método de atuação no ambiente urbano, ele vai lidar principalmente com os processos de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano. Ele surge pós-revolução industrial, né, com a necessidade de que as cidades precisam responder às exigências, né, do capitalismo, do que está acontecendo naquele momento, e ele vem como uma nova área interdisciplinar. Eu chamo muita atenção dos alunos para isso. O planejamento é, por excelência, uma área interdisciplinar, diferente do urbanismo, que eu vou dar minha explicação, mas assim, o urbanismo é uma disciplina do arquiteto. O planejamento urbano, para fazer planejamento urbano, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa do engenheiro, a gente precisa do sociólogo, a gente precisa do economista, enfim, a gente precisa de um grupo que possa discutir, que tenha várias visões de mundo para a gente poder fazer o planejamento. O urbanismo, hoje, ele está mais ligado realmente ao desenho urbano, à resposta mais diretamente do desenho do desenho da cidade, né? Enquanto o planejamento está mais voltado para a produção da cidade. Uma questão que é importante em relação ao planejamento, que, diferente do urbanismo,
o planejamento ele tem um ciclo de ascensão e de queda, né? O planejamento urbano, quando ele surge, né, e ele vem dessa questão de como a cidade vai produzir, reproduzir os espaços, ele tem uma ascensão, ele aparece, ele vem para o urbano, né, na verdade, para o espaço urbano, como essa ferramenta. Mas depois, quando a gente chega aí nos anos 70, mais ou menos, o planejamento meio que caiu em descrédito. As pessoas começaram a não acreditar muito no planejamento. E aí a gestão passou a tomar uma dimensão superior ao planejamento. Então, eu também chamo muito a atenção que uma coisa é a gestão e outra coisa é o planejamento. Quem faz gestão não deve fazer planejamento. Gestão é o dia a dia, gestão é você resolver o problema de imediato. O planejamento pressupõe o futuro, é você pensar o futuro. Então, essa questão da gestão e do planejamento, quem trata disso muito bem é o Marcelo Lopes de Souza, não sei se vocês já tiveram esse contato com os livros dele, e ele chama atenção para isso, que a gente não pode confundir a gestão com o planejamento, né? O planejamento pressupõe o futuro, pressupõe o pensar o futuro, né? E a questão do urbanismo, que hoje, inclusive, a gente tem uma nova área chamada de desenho urbano, ele está mais propriamente no desenho da cidade, né? Então, o urbanismo e o desenho urbano eles estão pensando no desenho da cidade, né? Diferente do planejamento. Regina, você comentou, né, desse descrédito e descrença que se deu a partir dos anos 70, acredito, em relação ao planejamento urbano e regional. Você acredita que por que aconteceu isso e quais são as consequências até hoje dessa descrença? Não, a descrença, eu acho que as coisas são cíclicas. Na verdade, a gente tem um momento em que o planejamento não. Porque nem sempre o planejamento dá certo. A gente pode ver isso, que às vezes você Por isso que planeja. tem os altos e baixos, né? Exatamente. Você faz o diagnóstico, vai, encontra as questões e depois né, não segue, né? No Brasil, isso foi muito comum. Eu mostro na aula que eu mostro os vários períodos do planejamento no Brasil. Tem momentos, que é exatamente esse momento da década de 70, talvez até porque antes disso a gente teve os megaplanos, né? Planos muito audaciosos, muito grandes, que não tiveram resposta, e com isso o planejamento todo caiu em descrédito, né? E aí se passou a pensar em planos mais locais, um planejamento mais simples. Só que depois, com a questão da reforma urbana, com o Estatuto da Cidade, as coisas começam a tomar outra dimensão e o planejamento ressurge no Brasil com mais força, com uma atuação mais presente, digamos assim, né? Sim, então, muito obrigada, Regina, por responder essa questão que é bem atual. Ela deixou muito clara essa diferença entre o urbanismo e o planejamento urbano e como ele se situa nos dias de hoje, né? Bom, Regina, a Fernanda ela já comentou com a gente a respeito da sua vasta experiência em relação ao urbanismo, ao planejamento urbano, inclusive aqui dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o planejamento universitário e também no ensino da disciplina de planejamento urbano e regional. Sem contar, é claro, com a sua experiência de vida, que permitiu que você acompanhasse todas essas discussões a respeito de uma tão sonhada reforma urbana aqui no Brasil. A partir disso, você pode comentar com a gente sobre o que foi esse movimento nacional pela reforma urbana de 1985 e que culminou no Estatuto da Cidade. Você pode comentar sobre esse momento e sobre essa resolução que chegaram? Não, é interessante a gente observar esse movimento. Na verdade, o movimento pela reforma urbana ele é anterior a 64.
havia já nessa época um movimento por a reforma urbana, principalmente em cima da questão do inquilinato, que tinha umas regras um pouco desfavoráveis ao inquilino, então já se discutia. E depois, em 85, né, quando a Constituinte começou a ser pensada, começou a ser implantada, o movimento pela reforma urbana tomou força, principalmente entre a academia, né, nas associações como o IAB e outros, e começou a se discutir a reforma urbana. E ela acabou entrando na Constituição através do movimento, mas principalmente por conta de uma iniciativa popular, né, que na Constituição de 88 era posta como uma possibilidade de você fazer emendas populares, e a reforma urbana foi uma dessas emendas populares que tomou um grande vulto na época, com 200 mil, acho que alguma coisa assim, de assinaturas, não me lembro exatamente o número, e que foi levada ao Congresso para entrar na Constituição, e entrou. Entraram 2 artigos da Constituição sobre a questão urbana. Só que a Constituição, esses artigos da Constituição, eles precisam ser regulamentados. E, na verdade, de 88, os artigos da Constituição só foram regulamentados com o Estatuto da Cidade em 2001. Então, em 2001, é que a gente passa a ter o Estatuto da Cidade como um instrumento de planejamento urbano para as cidades. E o principal para mim, assim, uma das principais questões que o Estatuto da Cidade traz é que ele transfere do âmbito federal para o âmbito municipal o planejamento. Planejamento urbano, até então, era de responsabilidade do governo federal, ele é que gerenciava de uma forma mais ampla tanto planejamento como questões de saneamento, e isso vem para o município. Num primeiro momento, assim, isso foi muito comemorado na época por todos aqueles que estavam ali no Fórum pela Reforma Urbana, pelos arquitetos, pelos urbanistas, porque se aproximou muito, né, do município, né? A questão de você ter um plano diretor, de você pensar as questões da cidade, de como você vai resolver, você está próximo das questões para você resolver. Num primeiro momento, o resultado foi muito bom, porque a gente tinha, no âmbito federal, a criação do Ministério das Cidades, que foi criado para ajudar os municípios a fazer o seu plano diretor, porque era uma novidade para os municípios. A gente considera que municípios relativamente pequenos, né, e teriam que fazer o plano diretor, e eles precisavam de um apoio, de uma ajuda. E o Ministério da Cidade foi criado exatamente com essa finalidade. E ele tinha um setor que funcionava, inclusive, muito bem, e que, com cartilhas, com cursos, tem uma arquiteta que é bastante conhecida, paulista, Raquel Ronick, ela foi, inclusive, no governo Lula, que foi logo em seguida, né? O Estatuto da Cidade é de 2001 e o primeiro governo Lula foi de 2003. E a Raquel Ronick foi para o Ministério das Cidades e dava um apoio muito forte aos municípios para fazerem plano diretor. Então, isso foi muito comemorado, né, pelos arquitetos, pela academia na época, porque aproximou. Na verdade, assim, na minha avaliação hoje, é que assim, não funcionou para todos os municípios. Se a gente for ver, né, hoje tem muita análise desse período, muito texto, muita publicação sobre isso. Então, para algumas cidades, funcionou muito bem, porque algumas cidades realmente levaram a sério, montaram comissões, trabalharam com assessoria do Ministério. Outras cidades, lamentavelmente, contrataram empresas, né, contrataram assessorias para fazer o plano diretor, que acabaram sendo cópias, né? Copiava o plano de uma cidade para outra, sem pensar nas características, sem um diagnóstico da cidade, sem. Então, teve uma certa, vamos dizer assim, uma certa desilusão. A gente tinha tanta esperança que o Estatuto da Cidade, que os municípios responsáveis pelo planejamento urbano
seria a grande diferença, o que não aconteceu como a gente imaginava que pudesse acontecer, né? Então, hoje a gente realmente tem algumas realidades diferentes, né? A gente tem municípios que trabalham sério, que buscam, que fazem o seu plano diretor, e tem outros municípios que, na verdade, tentam só levar de uma forma sem. A gente não sei se todo mundo sabe, mas para você receber o fundo de participação dos municípios, que é o dinheiro que vem do governo federal para o município, você precisa ter plano diretor, se você for obrigado pelo Estatuto da Cidade a ter. Então, às vezes, só para você ter esses recursos, você acaba fazendo um plano diretor sem a seriedade, sem, né, todo o processo, você acaba fazendo só por fazer para receber o recurso. E em relação ao acontecimento desses municípios, você acha que seja justamente por conta dessa falta de um bom planejamento? Eu não tenho dúvida de que o planejamento não é só veja na universidade, né? Eu fui pró-reitora de planejamento. Primeiro, eu acho que assim, o planejamento não é o administrador, ele tem um certo receio com o planejamento, às vezes, né? Então, o prefeito acha que o planejamento vai impedi-lo de fazer algumas coisas que ele quer, que vai amarrar, né? Então, eu acho que alguns municípios têm uma certa, não vou dizer rejeição, mas um certo medo de que o planejamento acabe prejudicando, no Sim. sentido dele não poder fazer as coisas com que ele imaginou. E não é só município pequeno, não. A gente vê nos municípios maiores também. Obrigado, Regina, pela resposta. Então, a gente parte para a nossa última pergunta direcionada a você. Fazendo um paralelo com isso que você acabou de falar, a gente observa atualmente que, ao mesmo tempo que muita coisa evoluiu no que diz respeito a termos legais para o planejamento das cidades, essas mesmas cidades brasileiras continuam enfrentando numerosos problemas. Dessa forma, a pergunta que a gente tem é, na sua opinião, quais são os principais desafios do planejamento urbano regional no Brasil hoje e o que nós podemos fazer para superá-los? Difícil responder, porque assim, o planejamento é sempre um desafio, né? Eu diria que o planejamento é sempre um desafio, exatamente pelo que eu falei antes. Assim, as pessoas, planejamento ainda é pensado como uma forma de amarrar o gestor, né? Amarrar o prefeito, amarrar o reitor, amarrar, às vezes, o dono da empresa, né? Então, o planejamento sempre tem assim, uma questão de que não, eu vou ser obrigado a ir por ali, né? E isso acontece no geral. Mas eu acho que o desafio nosso é exatamente romper esse preconceito, talvez, em relação ao planejamento, e a gente mostrar, né, levar para a universidade, para a cidade, para onde a gente estiver atuando, a importância de você fazer um diagnóstico e pensar no planejamento como uma ferramenta para você chegar no futuro. E você pode chegar no futuro que você vislumbrar, né? Você não está amarrado. Então, a questão é você acreditar que o planejamento pode te levar. Eu lembro que, quando eu fui pró-reitora de planejamento aqui na universidade, eu comecei a fazer um trabalho de planejamento para cada setor. E assim, a resistência era muito grande, porque as pessoas não estão, a gente não tem essa cultura do planejamento, né? Então, eu acho que cabe a nós, arquitetos, divulgar e mostrar a importância, até mesmo econômica, porque se você planeja, se você pensa no planejamento como uma ferramenta para você alcançar alguma coisa que você quer, você vai ter, inclusive, economia, você vai ter uma economia de esforço, de dinheiro, de tudo. Então, eu acho que assim, é importantíssimo a gente conseguir divulgar a cultura do planejamento como uma ferramenta importante
para as nossas cidades e para tudo, né? Para tudo que está aqui no nosso meio. Então, muito obrigado, Regina, pela conversa e por esclarecer as nossas dúvidas, né? Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite em participar de mais esse episódio aqui do podcast Fala na Escala. Não, eu que agradeço vocês o convite, parabenizo pela iniciativa desse podcast, acho muito assim, importante a participação de vocês como aluno, esse debate, essa extra, né, curricular. Então, só tenho a agradecer e a parabenizar vocês. Muito Sucesso. obrigada, Regina. Obrigada. Obrigado. Para encerrarmos, gostaríamos de agradecer aos discentes que ajudaram na produção desse episódio, que são a Lívia Botelho, Matheus Holanda, Nicolas Neves, Paula Zainotti e Uric Salustiano, além de mim, Fernanda Pecchio e Carlos Finícius, que apresentamos esse episódio. Agradecemos também aos professores coordenadores desse projeto, que são a Fernanda Silva, Giovanna Debona e Luciano Muniz Abreu. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Esperamos vocês no nosso próximo episódio.